Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são as atitudes e as emoções que podem causar um desequilíbrio no seu índice de colesterol no sangue. Meu nome é Walter Nieblas, eu sou professor, sou terapeuta de terapias holísticas, complementares, como queiram chamar. E para isso a gente vai começar a falar do sistema circulatório, já que a gente vai trazer esse tema, ou trouxe esse tema agora, colesterol, que é uma doença muito comum, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Para falar sobre o sistema circulatório, a gente vai entender um pouco o que é o sistema circulatório no nosso corpo. Vocês sabem, né? Se não sabem eu vou falar agora para vocês, o nosso planeta, o universo, ele tem 4 pilares, que são os 4 elementos da natureza, a terra, a água, ar e fogo. E o sangue no nosso corpo, que também se utiliza desses 4 pilares, representa o elemento água. E como a gente sabe, a água ela tem que fluir, o sangue tem que fluir. Quanto mais você tentar segurar ou controlar, mais você vai ter problemas. E quando eu falo de controlar, de segurar, é que entra a questão do quais são as suas atitudes, quais são as suas emoções. Você é muito controlador? Como é que você age no seu dia a dia? Porque se isso está acontecendo, você vai ter um problema no seu sistema circulatório. E um deles é a questão que a gente trouxe hoje do colesterol alto, que é um colesterol que nos traz muito problema no dia a dia com relação a algumas manifestações no corpo físico. Então vamos lá. Para a gente falar então do sistema circulatório e chegar até o colesterol, a gente está falando da circulação. Como é que está o fluxo da vida? Como é que você lida com esse fluxo? Você deixa as coisas acontecerem ou você está muito controlador? Você quer tudo do teu jeito? Então, o sistema circulatório, como base, tem isso, deixar fluir. É você deixar fluir o sangue. O sangue, ele vai fluir. O coração vai bater quantas vezes ele tiver que bater. Vai o sangue para onde tiver que ir. Você não tem controle sobre isso. Então, deixar de ser controlador já é um passo muito grande para qualquer tipo de doença no sistema circulatório, inclusive o colesterol alto. Então, para começar a falar sobre sistema circulatório, eu vou falar sobre os vasos sanguíneos, que eles são compostos de veias, de artérias, de capilares, tá? E cada um deles tem uma função que vai direcionar a questão da tua emoção ou da tua atitude com relação a alguma manifestação no corpo físico, ok? Problema nos vasos capilares, eles têm a ver com direcionamento e conclusão de ideias. Como é que você direciona as suas ideias? Você chega à conclusão dos seus objetivos ou você fica na ideia e acaba parando no meio do caminho? Porque isso é interromper um fluxo, o fluxo de ideias, tá? Então, quando você tem alguma ideia, quando você tem alguma meta, é ir em frente, é seguir. Como o sangue corre, como o rio corre, um dia ele vai chegar no mar. Quando? No momento dele. Assim é o nosso sangue, assim é o fluxo pela vida. A gente não tem todo esse controle para que a gente interrompa o fluxo em determinado momento. Senso de limite também é muito importante. Senso de limite para direcionar, para planejar. E o limite não é que ele interrompe, mas ele faz com que a coisa flui de uma maneira adequada para o que você quer como final, como meta, como conclusão. Então, esse limite também é importante se ter um limite que não interrompa, mas que deixe com que o fluxo caminhe. Quando a gente fala de vasos sanguíneos, a gente está falando, como eu disse, de artérias, veias e capilares. As artérias, elas levam o sangue rico. O que é sangue rico? O sangue com oxigênio que vai alimentar todas as células do corpo, todos os órgãos, né? Tudo que o nosso organismo precisa desse oxigênio, que é o elemento ar, levado pelo elemento água, ok? E as veias, elas são consideradas as que carregam o sangue pobre, porque ele já fez a função dele e ele precisa se carregar novamente de oxigênio para poder continuar esse fluxo, esse ciclo.
Então, as artérias levam o oxigênio, ou seja, o sangue rico, e as veias carregam o sangue pobre, que é o sangue que precisa se realimentar desse oxigênio para fazer a função dele voltar pelas artérias, tá certo? Então, é só para entender que a gente tem artérias e tem veias também, e tem algumas doenças relacionadas a artérias e doenças relacionadas às veias, ok? Agora que a gente já deu uma pincelada sobre o sistema circulatório, veias, artérias e tudo mais, nós vamos falar efetivamente sobre o colesterol, que é o tema desse vídeo que nós trouxemos para você hoje. Colesterol, qual é a atitude, qual é a emoção que vai desequilibrar os índices de colesterol do teu corpo? Primeira coisa, pessoas muito meticulosas, pessoas que são muito detalhistas, que se preparam demais para executar alguma tarefa ou alguma meta. Tudo isso influencia no índice de colesterol. Então, quando eu falo de excesso de preparação, eu estou dizendo que a pessoa é um pouco até insegura, porque ela precisa se preparar demais para o que ela está fazendo. E nessa preparação, ela pode até comprometer a realização da sua ideia, do seu plano, da sua meta. Por quê? É muito detalhe, é muito meticulosa. Com isso, essa trava que ela faz com relação ao desenvolver das suas ideias acabam também atrapalhando o fluxo do sangue pelas veias e pelas artérias. E como é que ele faz isso? Trazendo essa questão do colesterol alto. Quando aumenta o nível de colesterol, esse fluxo ele fica comprometido. Assim como fica comprometida a ideia ou a meta de uma pessoa que se perde nos detalhes ou se perde em preparações. Além do que, uma pessoa que se planeja demais, que é muito meticulosa, ela não consegue trabalhar com outras pessoas que são mais objetivas. E aí que ela acaba comprometendo até um grupo, às vezes, de tanto detalhe, de tanta preparação. Então, o colesterol, ele atinge pessoas extremamente controladoras, extremamente meticulosas, extremamente detalhistas, tá ok? Eu acho que com isso a gente já começa a ter uma ideia de como vai funcionar todo o nosso sistema circulatório e todas as doenças que são provenientes desse sistema, que é toda essa circulação sanguínea, coração, varizes, arteriosclerose, tudo está ligado ao sistema circulatório, está ligado ao sangue, está ligado às veias e artérias. Tá bom, gente? Então, esse primeiro vídeo ele só trouxe uma ideia desse problema com o colesterol, mas a gente vai falar sobre várias doenças no decorrer do tempo, tá bom? Agora, muita coisa? Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no canal pra gente se ver depois. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no nosso canal. Nós vamos ter várias novidades daqui para frente com relação a esses assuntos.